caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Vimos no programa anterior as três fontes da oração: a Escritura Sagrada, depois a liturgia da Igreja e depois as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. Hoje vamos falar da relação entre oração e Bíblia, entre Bíblia e oração. Uma supõe e leva a outra. Quem lê a Escritura com o coração é chamado a rezar. E quem reza verdadeiramente segundo Deus é sempre um apaixonado pela Bíblia. Alimenta-se dela, sente necessidade de a ela recorrer. Disso trata o parágrafo 2653 do Catecismo da Igreja Católica. A Igreja exorta com ardor e insistência todos os fiéis a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo pela leitura frequente das divinas Escrituras. Lembrem-se, porém, de que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração, para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem, porque a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Primeiro, leitura frequente da Bíblia. A Bíblia é o alimento da palavra de Deus. Assim como frequentemente temos que comer ao longo do dia, ao menos 3 vezes, o café da manhã, o almoço e o jantar, a leitura da Escritura deve ser diária. Pois não se compreende uma pessoa que alimenta pelo menos 3 vezes por dia o seu corpo e não se alimenta pelo menos uma vez por dia da Santa Palavra de Deus. Não existe um número de minutos ou quantas vezes por dia, a Igreja nunca disse isso, para se ler a Escritura. Mas ela diz apenas frequente leitura das divinas Escrituras, pois somente assim, somente lendo é que se aprende a eminência da ciência de nosso Senhor Jesus Cristo. Tal leitura, porém, deve vir acompanhada pela oração, porque pela Escritura Deus nos fala. Quando a lemos com o coração, nós falamos com Deus, ainda que com o auxílio dele. Reparem que no final desse texto, deste parágrafo, a Igreja cita uma bela frase de Santo Ambrósio, na sua obra De Officiis Ministrorum, sobre o ofício dos ministros, uma frase impactante. Ele diz que quando a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os oráculos divinos. Quando a gente reza, a gente fala com Deus. E quando nós escutamos o Senhor, nós o fazemos quando lemos a Santa Palavra de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu escuto Deus. Quando eu rezo, eu falo com Deus. São como que 2 momentos. É claro que na oração também Deus nos fala. E é claro também que quando nós lemos a Bíblia, nós sussurramos, nós respondemos como que amém e apresentamos, lendo os divinos oráculos, o que o nosso coração está desejando, está palpitando, está suplicando, está necessitando. O duplo movimento: rezar e ao mesmo tempo ler a Bíblia. Em ambos, o protagonista, por assim dizer, se altera. O protagonista é um. Quando eu rezo, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Preciso, portanto, sempre, para estar com o Senhor, rezar e ler a palavra de Deus.